Mas parece que a gente compreende porque, claro, chegam momentos desse tipo que é um momento na vida de terror definitivo, de fracasso tremendo, de sangrar a ferida, nada rende, não há remendo, nem consolo, nem saída. Aí parece ser que tem uma luta perdida. Claro, esse momento escolhido do filme, que nos mostra como a dor pode estar presente e nos colocar naquele ambiente do filme, né? Todo está escuro, todo está como no meio num claro escuro, né, que aparece aí. Dificilmente não se pode acompanhar facilmente. Bom, é a dor que faz parte do viver, a dor de viver simplesmente. Depois, mais para frente, se a gente tem tempo, claro, a gente poderia fazer paralelos deste filme com a Sexta-feira da Paixão do Senhor, né? Uma mãe que perde o filho. Podemos fazer um paralelo com o domingo da ressurreição, quando ele é descido da cruz e embalsamado, né? Perfume, as mulheres que lavam o corpo do filho, né? Então, tem muitas referências, né? Muitas referências. E tem a oração da mulher, né? Acaso você não é mãe? Você não é mãe? Fala para Maria. Você esqueceu? Você não está entendendo? É uma oração, no fundo. Não é claro, é uma reclamação, mas é uma oração. Por enquanto, a gente poderia ficar com isso, que me parece com isso que é fundamental. Essa dor que está presente. Mas, para avançar um pouquinho, me parece que nós, seres humanos, não podemos permanecer sempre, claro, nas alturas da consciência mística, da consciência espiritual, né? Precisamos como descer a terra firme, né? E quando Paulo fala concretamente de desolação, ele vai falar sobre naufrágios, ele vai falar de fome, de sede, vai falar de vigílias e da desaprovação dos concidadãos. Tudo isto poderia acontecer a qualquer um de nós. E talvez nos levaria a um estado de desolação. E a pergunta que sempre aparece é: onde está Deus? Onde está Deus? Em outras palavras, usando uma maneira mais moderna de falar, a desolação tem um elemento de monótona ansiedade, de depressão, de insegurança, de tristeza, uma melancolia profunda, de esvaziamento e de todas as emoções negativas que fazem parte da vida humana. Porém, isto não é tudo. Isto não é tudo. A desolação e a escuridão pertencem àquilo que a gente conhece como o processo místico. A desolação e a escuridão fazem parte, pertencem daquilo que a gente conhece como
a vida, o processo místico. Como é possível dizer isso? Poderíamos explicar, talvez. Na vida mística, a parte sombria de nossa personalidade assoma, aparece à superfície, né? A superfície de nossa consciência. Somos como confrontados com o nosso lado avesso. Aí somos confrontados com o nosso lado avesso. Atingimos um estado de consciência alterado que é muito, muito doloroso. Este pode tomar a forma de medos, claro, ansiedades, neuroses de todo tipo, traumas de infância, mágoas e até as ofensas do passado. Essas penosas lembranças de todo tipo, tantas lembranças que doem, tantas. Toda esta escuridão está como pairando sobre a superfície. Não? É a escuridão que está pairando sobre a superfície. Mas se a gente continua, podemos entrar mais profundamente aquilo que a gente conhece com o nome de estados de consciência alterados. Aí vou encontrar essa escuridão. E o resultado que é por demais doloroso. Algumas pessoas podem se sentir cobertas de luto e mesmo com uma culpa como a culpa de Édipo, que matou seu pai e desposou sua mãe. Esse Édipo que, levado pelo desespero, diante da dor, arranca seus olhos por um ódio amargo de si mesmo, de si mesmo. Ele arranca seus olhos, porque não suporta mais a dor. A reação até o ponto extremo. Então, quando a gente está falando de mística na contemporaneidade, a gente não pode esquecer que, em geral, a vida dos místicos, o místico pode sentir o mesmo desespero, até mesmo quando invoca com agonia Jesus, o Salvador dele. Os místicos, quando chegam nesse momento do desespero, invocando Jesus como seu Salvador, exatamente igual como Jesus invoca a Deus no momento da angústia, do desespero. Do mesmo modo que esses místicos que a gente conhece, outras pessoas podem sentir ansiedade, insegurança, dúvida. Outras pessoas podem experimentar conflitos que não estão ainda resolvidos. Lágrimas que ainda não foram vertidas. Esse é um grande problema, né? Quando muitas lágrimas ainda não foram vertidas, fica alguma coisa. Né? Conflitos que não foram resolvidos, um ódio que nunca conseguiu ser aplacado, medo que não está totalmente superado, ou uma curiosidade não satisfeita. Tem diferentes formas. Né? Mas em tudo isto, estas pessoas, nós,
podemos nos sentir perdidos, perdidas. Pessoas perdidas numa tempestade. Não sabemos o que mais fazer. E o medo nos invade. Até que chamemos Jesus para que venha caminhando sobre as águas e possa nos dar a mão e trazer a paz. Talvez é aí precisamente que a gente poderia compreender aquilo que está na origem mesmo da mística, quando se inicia esse movimento. O grande Dionísio Areopagita, ele exprime esta experiência profunda de uma maneira muito falante. E veremos que tem, naquele momento, um silêncio muito particular, que é o silêncio que está em relação com a escuridão. Mas, curiosamente, no meio dessa escuridão, aparece como uma luz, mas que é uma luz ofuscante. É no silêncio verdadeiramente que se aprendem os segredos dessa escuridão, da qual é pouco dizer que brilha de uma luz ofuscante. No seio da mais tenebrosa obscuridade, e que, embora permanecendo perfeitamente intangível e invisível, cumula com resplendores mais belos do que a beleza as inteligências que sabem fechar os olhos. Então, dá a impressão que, quando chegamos nesse ponto, o único caminho possível é manter o silêncio, porque a partir desse silêncio aparecem os segredos da escuridão. Tem uma relação misteriosa aí. Só no silêncio se revelam os segredos da escuridão. E os segredos da escuridão é que existe uma luz, mas que é ofuscante. Dizer que uma luz que não nos deixa ver, que não permite a visão naquele momento. E no seio da mais tenebrosa obscuridade, aparece algo que continua sendo intangível, não podemos tocar, algo que continua sendo invisível, que não podemos ver, mas que acumula, está cheio com aqueles resplendores mais belos do que a beleza. Mas isso só para aquele que fecha os olhos, que é o místico. É o místico. É o texto de Dionísio, né? O Areopagita que define assim a mística, né? Como o fato de fechar os olhos, né? Para poder enxergar. Então, aqui tem uma afirmação forte. A única possível neste momento, Deus está presente em todos esses males. Deus está presente em todas essas dores. Deus está presente em todas essas escuridões. Deus está presente em todos aqueles lugares onde o coração sofre. Ele está, poderíamos dizer, mais presente na escuridão
que na luz. Essa é a experiência mística. De uma parte, claro. Deus está mais presente na escuridão que na luz. É isso que a gente não consegue compreender na contemporaneidade. É isso que nos custa realmente sentir nestes dias que somos nossos, nossa contemporaneidade. Que Deus está presente na escuridão antes que na luz. Isso nos custa. Que Deus está mais próximo nos momentos de desolação que nos momentos de consolação. Portanto, o que a gente poderia tirar como conclusão? Estamos todos convidados a atravessar a escuridão. Esse é o convite que a gente recebe. Convidados a fazer a travessia da escuridão. Devemos atravessar a escuridão e não fugir. A fuga seria o caminho menos apropriado. Mas, normalmente, a fuga é o caminho mais comum na contemporaneidade. A gente está constantemente fugindo da escuridão, fugindo da dor. Todos nós, é minha experiência. Quando a gente pode evitar uma dor, sentir, experimentar uma dor, é melhor, é mais fácil. Quando a gente pode fugir, não duvidamos duas vezes. Através de essa permanência na escuridão, fazendo essa travessia, atravessando a escuridão, podemos crescer. Podemos passar da infância à maturidade. Esse é o caminho. Porque precisamente nossa vida pode se expandir, pode crescer, tornando-se cada vez mais capaz de receber as mensagens mais sublimes que vêm da escuridão de Deus. Aí que a gente percebe que podemos nos tornar adultos na fé. É preciso fazer essa travessia da escuridão. Tudo isso é aquilo que se chama como, na linguagem mais conhecida dos místicos, né? A noite dos sentidos. A noite dos sentidos, né? Tem a ver com os sentidos. Tudo aquilo que a gente foi falando. Aquela poesia da Yvonne Boichat, aquele filme Aonde Vamos, né? Tudo isso é noite dos sentidos. Mas essa noite dos sentidos está em relação com aquilo que se conhece como a noite do espírito. A noite dos sentidos está em relação com a noite do espírito. A noite do espírito diz respeito ao significado. E atualmente muitos entendidos insistem em dizer que todos nós somos animais simbólicos, né? Que encontramos o significado através dos símbolos. E além disso, precisamos a religião que prove, que nos dê, que passe por essa simbologia, né? Como elemento espiritual, como alimento espiritual, como caminho espiritual. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Salvador, as narrativas da Sagrada Escritura,
a crença na vida eterna. Precisamos de muitas coisas que fazem parte da religião, mas não como apoio simbólico simplesmente, mas que somos levados, conduzidos a isso, porque são ajudas que temos nesse caminho. E quando falamos da noite do Espírito, tudo isso cobra mais sentido, né? Por quê? Porque aí vai aparecer outros elementos, né? Que seriam mais simbólicos, né? Nessa noite do Espírito. Então, dentro de tudo isso, o que resta parece ser nessa noite do Espírito, que está em relação à noite dos sentidos, evidentemente, resta apenas o simbólico, isto é, o vazio, a escuridão, a ausência. Uma terrível noite desce, e então, o que acontece? A perda do significado, a perda do sentido. Quando essa noite do Espírito se faz presente, né, de maneira simbólica, claro, é vazio, é escuridão, é ausência, até o ponto de chegar à perda do sentido. Não tem mais sentido, nada. A perda do significado total. Esse é o ponto mais profundo, o fundo do poço, né? Fundo do poço, não tem mais sentido. Essa parece ser que é a experiência de muitos místicos, né? Curiosamente, né? Foi a experiência ultimamente a gente ouviu que se publicou aquele jornal da Madre Teresa de Calcutá, que afirma que parece ser que nos últimos dias ela teria perdido a fé. Como é possível aquilo? Mas é perfeitamente compreensível essa expressão, porque é a mesma experiência dos outros místicos, em concreto da pequena Teresa, não? Da Teresinha, a Teresa de Lisieux. É a mesma experiência, né? Parece ser que ela entra na noite da fé, dizer, onde a fé não tem mais lugar. E ela mesma acredita que perdeu a fé, que não acredita. Ela mesma se compreende como sendo ateia. Não acredito mais. Claro. A expressão é o sentimento, aquilo que está sendo vivido interiormente, né? Eu não tenho mais fé, não tenho mais confiança. Claro, a expressão, o sentimento, né? A mesma expressão do abandono de Jesus. Meu Deus, por que me abandonaste? Conhecemos que Teresa, a pequena Teresa, né, de Lisieux, Teresinha, teve que atravessar toda essa noite, né? Essa noite escura, essa noite áspera e profunda, onde a noite do Espírito e a noite do sentido se encontram, né? Até esse ponto mais forte, mais terrível, né? E ela diz o seguinte: então, repentinamente o nevoeiro que me rodeia torna-se mais denso. Ele penetra a minha alma e envolve-a de tal modo que é impossível dentro dela a doce imagem da minha pátria. Tudo desaparece. Quando quero repousar meu coração fatigado pela escuridão que o cerca, pela lembrança da terra luminosa, porque anseio, meu tormento redobra. Parece-me que a escuridão, tomando emprestada a voz dos pecadores, me diz sombeteiramente: estás sonhando com a luz,
com a pátria embalsamada, nos mais doces perfumes, está sonhando com a posse eterna do Criador sobre todas estas maravilhas. Crês que um dia venhas a sair deste nevoeiro que te cerca? Avança, avança, regozija-te na morte que te dará não o que esperas, mas uma noite ainda mais profunda, a noite da inexistência. É a noite da inexistência, onde o sentido se perde, né? Essa escuridão tão profunda, onde tem essa nuvem, né? Aquela famosa obra, né? Da nuvem do desconhecimento, do não saber. Né? Quão escura se torna aquela noite, quão escura se torna aquela passagem. Né? Uma nuvem não mais luminosa como a nuvem de Moisés, né? No deserto, mas é uma nuvem espessa. Uma nuvem espessa. A pequena Teresa, Teresinha, escreve para a superiora dela e diz: querida mãe, a imagem que desejo dar-lhe de escuridão que oscurece minha alma é tão imperfeita quanto um esboço o é para o modelo. Porém, não quero escrever mais nada a seu respeito. Temo que eu possa blasfemar. Temo até que eu já tenha falado demais. Claro, porque Teresa está obrigada a escrever, né? Tinha que escrever aquela experiência, mas ela não tem coragem para fazê-lo. Porque é difícil fazê-lo. É difícil exprimir aquilo que está se vivendo, né? No íntimo, Teresa se sentia ateia. Ateia que não acredita mais no Senhor. Mas como é possível? Como podemos explicar esse angustioso estado de consciência de Teresa e de outros, né? Porque aí nos encontramos com um mistério, né? Seria um pouco complicado, sem dúvida, compreender. Aqui tem um texto de Tomás Halik, um teólogo que ganhou um prêmio do melhor livro de teologia, parece que em 2010, não sei se em Espanha, não sei, mas ele tem um texto sobre isto que estamos falando, e diz o seguinte: antes de morrer, a jovem carmelita experimentou grandes conflitos espirituais e uma enorme escuridão interior. Nessa noite de provação, a sua morte iminente apareceu-lhe. Certo dia, como ela afirmava literalmente, como uma noite do nada: já não acredito na vida eterna. Sinto que não há nada para lá desta vida mortal. O importante é isso: sinto que não há nada, sinto que não há nada para lá desta vida mortal.